Olá a todos os amigos da Leandro Stormer, eu sou Thiago Bizzi, a gente está iniciando o bate-papo de abertura aqui no nosso site, agora são 10 horas em ponto, mercado à vista, então começa a abrir nos próximos minutos, ao longo dos próximos minutos. Vamos dar uma olhadinha em como está se comportando os mercados futuros, o que a gente pode esperar do mercado hoje e, claro, vamos ficar aqui à disposição para interagir com vocês, responder dúvidas sobre a situação gráfica dos papéis que vocês se interessam mais, né? Sempre dentro do ponto de vista dos métodos seguidos aqui na Escola de Trades da Leandro Stormer. Okay? Para interagir comigo, utilizem a ferramenta de bate-papo. Você pode usar o LS Live para quem está nos acompanhando dentro ali do nosso canal fechado e também na capa do site, abaixo do vídeo, vocês têm o link para levá-los até a sala de bate-papo onde vocês podem enviar mensagens. Muito bem, então deixa eu só me certificar de que está tudo certo com a transmissão. Tudo certo. Então, vamos aos gráficos. Aí na tela nós temos o gráfico do índice Bovespa. Na quinta-feira passada, o índice insinuou um movimento de alta acima dessa consolidação, né? Podendo então buscar o topo ali de outubro, que é a resistência por volta dos 49.500 pontos. E na sexta-feira a gente teve realmente esse movimento de alta, foi um movimento inicialmente forte no intraday, só que o mercado virou completamente, fechou nesse candle esquisito. Esse comportamento não era esperado e esse comportamento sugere que o mercado vai andar de forma um pouco errática, um tanto errática, né? Sem uma direção muito definida, entre o suporte que se estabeleceu aqui por volta dos 46.700 e a resistência dos 49.500 pontos. No curtíssimo prazo a gente tem um viés baixista, né? O mercado ontem perdeu o mínimo de sexta-feira, desenvolveu aqui um candle de força baixista, hoje a gente esperaria a continuidade desse movimento. Tá? Olhando o gráfico do mini índice, no intraday, o que a gente percebe? Que a gente está inserido dentro de uma grande congestão que tem a resistência aos 49.500 pontos e o suporte por volta dos 47.130 pontos. Né? A gente saiu da resistência e agora a gente vem se encaminhando rumo ao suporte. A abertura de hoje se deu na direção do viés, do zigue-zague dos últimos dois pregões, ou seja, a tendência de baixa. Te abriu perdendo a mínima de ontem e vai se desenhando aqui um primeiro movimento bonitinho, próximo da média móvel de 21 períodos, com a característica de bandas de Bollinger terem se estreitado e começam a abrir. Então, se a gente tiver um fechamento abaixo da mínima do dia, abaixo dos 47.565, a gente provavelmente vai ter um bom sinal de venda que se enquadra, então, dentro do setup de rompimento de primeiro movimento. Tá? No caso do mercado inverter, como o dólar fez ontem, tá? E tiver o rompimento da linha d'água para cima, que é essa linha verde aqui, a gente vai ter, então, na verdade, um sinal de compra no mercado. Okay? O que o mercado americano nos diz? O S&P 500 futuro já opera, né? O mercado americano vai abrir em quase 1h30, é o à vista. Mas o S&P 500 futuro já opera e opera dentro da estabilidade, de ter uma variação de menos 0,07, ou seja, nada. O mercado aqui no gráfico diário tem viés altista e parece que está conseguindo segurar acima e sentindo a média de 200, além de estar acima dela como suporte. A expectativa seria a manutenção do movimento de alta em busca do topo histórico. No intraday, a gente tem uma zona bem clara de suporte, tá? Que pode mudar o cenário, que é essa linha aqui em 2057. Se o mercado americano romper essa linha para baixo, a gente poderia ter entrada de pressão vendedora significativa, porque é um suporte que vem se desenvolvendo ao longo dos últimos pregões. Tá? O rompimento desta zona dos 2062 provavelmente estabelece um viés, dá um gatilho para o início de um movimento mais altista no mercado americano. O gráfico do Dow Jones só vai abrir daqui 1h30, né? Mas o viés aqui também seria altista ainda. E o dólar? Bom, o dólar
está se movimentando dentro de uma consolidação, tá, que tem resistência por volta dos 3.980 e suporte, o ponto mais crítico ali em torno de 3.795. Tá? Operando aqui dentro, ele tem um comportamento um pouco mais errático, né? A cotação tem um comportamento um pouco mais errático, e esse comportamento deve se tornar mais direcional uma vez que ocorra o rompimento ou da resistência do suporte. Por enquanto, o mercado está dentro dessa consolidação ainda. Tá? Então a gente foca mais no cenário intradiário. No intraday, a gente vê que o dólar abriu no gapzinho de alta e marcou um topo logo em seguida. Aqui reforça, então, uma linha de resistência aqui em 3.937. Pode até fazer assim. O rompimento desta abre espaço até para compras, tá, em busca do topo do dia 21 e do dia 22, lá em 3.975. Tá? Temos aqui a linha d'água, que é essa linha em verde. Os preços estão indo em busca desta. Né? Então a gente teve uma abertura em gapzinho de alta e esse gap vem sendo fechado. Tá? Se houver o rompimento desta linha, a gente pode ter um sinal de venda por rompimento de linha d'água. Tá? Então, fiquemos atentos. E o juro, olhando aqui o contrato F17 do DI, tá? Ele vem andando de lado, sem muita direção nos últimos pregões, e poderia ficar mais interessante, mais direcional, caso a gente tivesse o rompimento da mínima de outubro, que se estabeleceu aqui um suporte. Tá? Fica com um cenário altista se houvesse o rompimento do topo de outubro, da máxima de outubro, que é esse topinho aqui, e daí a gente poderia ter um movimento de alta em busca do topo lá de setembro, que foi um topo agudo. Tá? Muito bem. Então, enquanto a gente está conversando, o dólar vem sentindo uma pressão vendedora, enquanto o futuro vai sentindo uma pressão compradora. Tá? Vistos esses gráficos que nos norteiam, tá? Vamos então começar a dar atenção às perguntas de vocês. Tá? Ou seja, aqui, vamos olhar aqueles papéis que vocês se interessam e que vocês estão solicitando isso aqui no bate-papo. Tá? Começamos com a Cissa, que está sempre presente aqui no bate-papo. Ela pede comentário sobre TCSA3. Bom, TCSA3 não é um papel muito líquido, tá? Apesar de que nos últimos pregões o volume negociado tem aumentado bastante. Tá? Esse papel sofreu uma queda ao longo dos últimos 5, 6 pregões. Tá? E essa queda ela foi antecipada ali principalmente no farol. Tá? Ela surge de uma frustração. Reparem que o papel havia iniciado um zigue-zague ascendente e tinha como resistência essa zona dos 13,25, com um ponto mais forte, daí tem uma sombra lá em 13,36, poderia ser um obstáculo. Mas aqui, o papel ficou com uma cara de que estava rompendo. Entrou um bom volume, que andou forte, manteve um gap oculto aberto. E nos chamou a atenção nesse período aí, a partir do dia 15 de outubro. Logo depois o papel fez um candle de baixa forte, com bastante volume. A perda mínima seria um sinal de venda, que não foi acionado. No dia seguinte o papel subiu de novo. E aqui, ó, aqui que a gente teve um sinal mais significativo. O papel abriu num baita gap de alta acima da média móvel de 200, não se sustentou e veio abaixo da média, fazendo uma barra elefante baixista com bom volume. A perda da mínima aqui provavelmente indicaria um movimento de queda, confirmaria um cenário de rompimento falso, que gera a frustração que eu me referi, e por isso a gente poderia esperar um movimento de queda significativo até o próximo suporte. Tá? O próximo suporte seria este fundo aqui, sendo que o mercado poderia ultrapassar esse fundo e buscar o suporte mais forte, que é o fundo de setembro. Tá?
e é o que a gente está tendo aqui no mercado. Hoje o mercado alcança suporte intermediário, já dá para dizer que o movimento esperado por conta do rompimento falso ocorreu. Tá? Pode haver um repique a partir desse suporte, mas não é um ponto muito tranquilo para se abrir operação na ponta compradora. Se esse mesmo candle, com esse aspecto, estivesse acontecendo aqui embaixo, daí o cenário já seria bem mais interessante para uma compra dentro dessa congestão. Tá? Esse sinal que a gente teve em TCSA lembra bastante o sinal que a gente teve em Marco Polo, aqui. Também foi uma tentativa de rompimento que se frustrou, o mercado perdeu a mínima e depois disso o papel caiu legal. Quer dizer, foi além do suporte que a gente tinha aqui. Eu mencionei isso, inclusive, no farol quando a gente discutiu a situação da TCSA3. Aproveitando que eu estou aqui no gráfico da Marco Polo, a Inês pede para a gente falar sobre a Marco Polo. Bom, Marco Polo começou a dar sinal de vida, de novo, nesse mês de outubro. Tá? Mas ainda não saiu da tendência de baixa. Tá? Repara que tem um gap aqui em setembro, aqui, e que esse gap serviu de resistência para esse movimento de alta que a gente teve ali a partir do dia 6 de outubro. Esse movimento mais forte. O mercado bateu ali e agora vem andando de lado. A média de 20 períodos já conseguiu virar para cima. Tá? Os preços já respiraram. O mercado já não está mais esticado para cima, como estava inicialmente aqui. Se estabeleceu uma resistência clara, significativa, por volta ali dos R$2. Entre R$1,99 e R$2,02. Tá? E somente o rompimento dessa região aqui é que pode deixar o papel interessante. Novamente. Tá? Então, se a gente tiver um movimento de alta que venha a romper essa região, a gente pode pensar em compras. Enquanto isso não acontecer, o melhor é ficar longe da Marco Polo. Ela manteria, enquanto não fizer isso, um viés baixista. Tá? Só que é ruim operar na ponta vendedora um papel como a Marco Polo, que já caiu pra caramba, que está com o valor da ação lá embaixo, né, abaixo dos R$3, está R$1,80. Né? R$1,85 na verdade. R$1,85. Então não é exatamente o papel que a gente quer ficar vendido. Okay. Prosseguindo, o Jorge pede para a gente comentar lojas Renner. O problema do gráfico das lojas Renner é que teve... agora ajustou. Beleza. O Profit não estava corrigindo o gráfico pelo desdobramento que houve, tá, em setembro. Agora tudo certo. Bom, então repara que eu tive que ajustar o gráfico pelo evento que a gente teve ali em setembro. Tá? O papel estava lá perto de R$100 e daí fez um desdobramento. Acho que de 1 para 5, algo próximo disso. Tá? Com o gráfico ajustado, o que a gente pode perceber em lojas Renner? Que o papel, depois de um longo período de zigue-zague ascendente, tá, entrou num período de zigue-zague descendente. Na verdade, estabilizou o zigue-zague descendente e está desenvolvendo aqui uma congestão, que tem suporte em 17,96 e resistência em 20,83. Tá? Enquanto o papel está dentro desses limites, fica ruim de operar, ele passa a ter um comportamento mais errático, que é o que se espera no papel que está operando dentro de uma congestão. Tá? O viés de curto prazo é mais baixista. Tá? Então, eu aguardaria o papel buscar as proximidades de 18. Aqui, tá, o sujeito pode pensar dentro de uma visão técnica, de análise técnica clássica, tá, uma compra de suporte, mas a contra o viés, então, não é a compra mais segura. Tá? Compra mais segura virá se o papel conseguir romper a resistência aqui dos 20,80 e pouquinhos, com candle forte, bom volume. Daí a gente vai ficar interessado em comprar o ativo. Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Eu mencionei ontem no farol
Ontem não, anteontem, que a gente tinha ficado de olho em Hipermarcos, ela está demonstrando bastante força. E agora, no intraday, primeiro candle do dia, a Hipermarcas gera uma barra elefante, o gráfico intradiário. Tá? Rompendo a máxima do dia 23, rompendo a máxima do dia 26, abrindo bandas, né, e confirmou a barra elefante. Então, eu abri uma posição na ponta compradora em Hipermarcas, tá? 2 quilinhos, seguindo aqui as operações que eu demonstro no LS Live. E a expectativa é que esta barra elefante tenha a sua amplitude dobrada pela evolução dos preços. A gente tem um alvo então em 17,50. Então a gente posiciona um stop. O stop é bom porque fica abaixo do número redondo de 17. E o que vocês estão vendo aqui, que eu estou usando a plataforma do Profit para rotear as ordens, para colocar as ordens, né? E eu faço tudo direto no gráfico. Isso é bem bacana. Então já botei o stop, já botei o alvo. Clientes da Leandro Stormer ainda tem condição especial para assinar o Profit com um tremendo desconto, tá? Quem tiver interesse, manda um e-mail para andré@leandrostormer.com.br, certo? Vamos prosseguir. Modern Man pede para falar sobre o IBR. O IBR é um papel que estava bem movimentado nos últimos pregões. Pediu especificamente o IBR4. Vamos só olhar aqui o IBR3, que é um papel que está mais forte na ponta compradora, vem desenvolvendo uma congestão. E a expectativa é que o papel siga em alta em busca da resistência aqui em R$4. Tá? Abriu em gap de alta hoje de novo. Vamos olhar aqui o intraday. No intraday ainda não teve nenhuma brecha para entrada. Esse é o papel que a gente vai acompanhar ao longo do dia. E a IBR4 está mais fraca. Ela rompeu o fundo de setembro, mesmo com a alta de ontem, tá? Ela se mantém abaixo desse fundo, esse fundo é a resistência. Tá? E o candle de ontem não demonstra muita força, né? Longa sombra superior, corpo bem pequeno, um doji. Então, não é um papel que nos anima muito a operações. Tá? Olhando aqui também o intraday, eu não vejo nada que justifique um posicionamento. Então, eu prefiro olhar o IBR3, um cenário para compras. E daí, no caso de buscar venda nessa empresa, o IBR4 seria o papel mais adequado. O Júlio diz: bom dia, cabe venda na Vale 5, na perda dos 14,35, objetivo e stop, caso seja possível, obrigado. Cabe venda em que prazo? Julho. Tá. Olhando o gráfico diário, a Vale está meio errática, está meio perdida. Se ela vier a romper o fundo que ela montou aqui, ela vai ficar com uma cara um pouco mais clara de pivô de baixo. Isso deve levar ela a testar pelo menos o fundo aqui do finalzinho de setembro. Tá? No momento, ela está um pouco errática, mas tem um viés um pouco mais baixista. Tá? No gráfico intraday, o que a gente repara? A gente repara que a gente tem essa longa resistência aqui. Okay? O papel fez um longo movimento de queda e testa agora o fundo aí do dia 20. Vou pegar aquela sombra. Os 14,35 que tu mencionou, o que seria? Seria o fechamento de ontem. Mas não gera nada. Se a Vale for capaz de desenhar algo, por exemplo, um primeiro movimento e acionar esse primeiro movimento, daí sim interessa uma venda. Um rompimento que seria esse suporte
E daí provavelmente a gente teria um suporte intermediário aqui na faixa dos 13,70 e alvo principal aqui nos 13,12 por aí. Tá? Ontem a Vale ofereceu uma venda, tá, por rompimento de primeiro movimento. Foi uma boa operação, ofereceu aí 1,5% de ganho. Operação hipermarcas está evoluindo. O Habib diz: Bizi, bom dia. Poderia comentar PEMAN 3 para uma nova entrada? Então, a PEMAN teve call ontem? Teve, né? Então, pelo método Leandro, foi dado call de compra em PEMAN ontem, no fechamento. Também houve, né, a sinalização de compra pelo método Bizi no farol. A PEMAN realmente rompeu bonito, uma contração que faz às vezes de um grande pivô de alta. Deve buscar pelo menos a média móvel de 200 ali em 2,89. Hoje o papel já abre em alta, uma alta há pouco estava 4%, agora 13,16%. O valor percentual oscila bastante, né, porque é um papel que está cotado um valor bem baixo, 2,61, então cada centavo tem um peso importante, mas a expectativa é de alta. Tá? Uma compra agora ainda cabe, né? A gente tu entra um pouco mais caro, aumenta um pouco o risco da tua operação, mas ainda está logo no início do que a gente espera ser o desenvolvimento de um bom movimento de alta. Eu reforço, repara aqui, o rompimento do dia 28 de setembro, rompimento de uma zona de suporte primária, foi um rompimento falso. A gente não chegou a operar isso aqui, a gente condicionou uma venda a perda mínima, não houve, daí o papel inverteu forte. E isso, na minha leitura, gera mais credibilidade para esse rompimento de pivô que a gente está tendo agora. Essa operação me lembra, tá? Me lembra o rompimento que a gente teve recentemente em Ether 3, Eternit, que já desenvolveu um bom movimento de alta e segue com viés altista, a gente segue com expectativa de alta no papel. O Luciano diz o seguinte: bom dia, Biz, Embraer está fazendo um pullback em tendência de alta? Obrigado. O caso da Embraer é um pouquinho mais delicado. Tá? A Embraer veio acima de uma resistência importante que ela tinha ali nos 26,50, tá? Para que a gente teve esse fechamento aqui acima. Mas que não ficou tão claro como um rompimento, a gente ficou abaixo dessa sombra, então a gente até condicionou uma entrada possível à superação dessas máximas. E o papel fez esse movimento de superação, só que abrindo lá em cima, num tremendo gap, e daí fechando próximo da mínima. Ficou um candle esquisito aqui para entender um rompimento. Só que o preço conseguiu ir bem acima dos 26,50, então pode ser que o mercado, no final das contas, realmente entenda que houve um rompimento. Tá? Qual que é a importância disso? Dizer que o mercado entendeu que houve um rompimento. Porque se o mercado entender que houve um rompimento realmente de 26,50, se comportar como esperado para um cenário de rompimento, ele deve iniciar um movimento de alta que deve ir bem além do que já foi, porque estaria deixando para trás uma congestão de muitos e muitos meses. Tá? Seria o mercado avançando no vazio aqui, acima do que era o topo histórico. Isso aqui era o topo histórico. Só que o candle não nos confirma isso ainda. Então, é importante analisar esse movimento que a gente está visualizando então, ao longo desses últimos 3 pregões, contando de hoje, para ver como é que a Embraer vai se comportar aqui em cima desses 26,50, que está sendo testado desde ontem. Se ela conseguir fechar acima dos 26,50 hoje, e talvez num próximo pregão produzir um candle branco que vá acima da máxima do candle de hoje, por exemplo, o cenário vai ficando mais claro no sentido de o papel conseguiu sustentar, se consolidar acima dos 26,50, o mercado deve entender que rompeu e daí as chances de Embraer deslanchar são bem significativas. Então a tua pergunta é, ela está fazendo um pullback? Pode estar fazendo um pullback. Deu dizer, ela está fazendo um pullback. Temos um sinal de compra por conta desse pullback? Ainda não. Okay. O Ares pede para a gente falar sobre Braskem e Pecar.
Vamos lá, Braskem. Braskem, pessoal, está num ponto significativo porque ela finalmente alcançou a resistência do topo lá de 2013, por volta dos 21,20. Tá? Então ela fez um bom movimento de alta e agora a gente poderia esperar algum nível de correção. Tá? O papel gerou entrada em dois momentos, mais claramente. Aqui, tá? E aqui. E ela conseguiu deslanchar esse movimento de alta. No ponto atual, não é um ponto bom para compras. Tá? E apesar dela ter encontrado uma resistência, da Braskem ter encontrado uma resistência, ela não tem uma configuração gráfica que indique que é um momento bom para apostar na queda do papel. Tá? Uma coisa seria, estando comprado, desfazer a posição e botar o lucro no bolso. Isso é uma coisa. Outra coisa é apostar na queda do papel, se comprometer com a queda do ativo. Isso a gente não tem um cenário favorável para isso no atual momento. Tá? Esse seria um momento, então, para não fazer nada. Mas proteger a posição se tu estiver posicionado. No caso de Pão de Açúcar, PK, o que a gente vê é um papel numa tendência de baixo, vem estabelecendo um suporte no fundo de setembro ali em 48,80 mais ou menos, arredonda 49. A gente tem uma contração, o preço está próximo do suporte e o viés é baixista. Então o que a gente teria de mais próximo em termos de operação possível seria o rompimento dessa zona dos 48, 49, 48. Que então daria continuidade, daria um novo fôlego ao zigue-zague descendente que o papel vem apresentando. Repara que é uma queda bem significativa que ocorre depois do quê? Do rompimento desse retângulo em topo. Para a gente acreditar numa alta, aqui em PK, a gente vai precisar ver um pivô de alta. Por enquanto, a gente não tem o menor sinal desse pivô. Okay. Vamos dar uma olhadinha no futuro. Está bem volátil agora. Para que ele veio beliscar a mínima do dia e agora está beliscando a máxima do dia. Ó, que loucura. Isso gera alguma coisa? Não. Até agora não gera nada. Mas aumentou as chances de a gente ter um rompimento de linha d'água para cima aqui no futuro, hein? Bastante volume aqui nesse candle. Então a gente segue observando. O dólar está testando a linha d'água. Pode romper. Zoca, se houver rompendo a linha d'água, um dólar, sim, se enquadraria numa venda. Sem sombra de dúvida. F. Pacheco pede para a gente falar sobre Itaú. Bom, Itaú está testando e segurando numa LTA possível e ao mesmo tempo começa a consolidar um suporte por conta dessa congestãozinha, nessa consolidação, suporte ali por volta dos 26,70 até uns 26,50. Se Itaú romper este suporte em algum momento, isso provavelmente vai levar a uma queda até as proximidades de 25. Tá? Se o papel respeitar esse suporte e conseguir romper os 28 para cima, ok? Aqui os 28,10 para cima, vai se consolidar esse canal de alta aqui. E daí o que a gente poderia esperar seria um movimento de alta em busca da resistência lá dos 30 e provavelmente rompimentos da resistência para trabalhar com a linha de retorno do canal de alta. Então, por enquanto, não tem nada a ser feito em Itaú. Aí opera de forma um pouco errática. No intraday, a gente está perto
só botar isso aqui só no diário. A gente está perto do suporte em 26,55, 26,50. Tá? Não tem nada a ser feito por enquanto em Itaú. Tá? E a forma como o Itaú está se comportando hoje no intraday, ali sem gap, em cima da linha d'água, sugere que a gente não vai ter nenhum enquadramento em setup no pregão de hoje. Tá? Enquanto a gente está conversando, o dólar foi para baixo da linha d'água. A gente está bem no começo do candle, né? A gente tem 1 minuto só de candle, então tem bastante tempo para o mercado se movimentar. E para a gente avaliar esse cenário de rompimento de linha d'água. Tem que esperar esse candle fechar. Ok? O futuro, por sua vez, não fez nada. Tá? Mas está mais próximo do rompimento da linha d'água para cima. Muito bem. Então, pessoal, são 10h30, horário em que a gente finaliza o bate-papo de abertura. Eu vou encerrar por aqui. Eu agradeço a participação de vocês, espero que tenha sido útil. A gente continua essa interação, esse bate-papo e essas análises no LS Live a partir das 11h15. Tá? Antes disso, a gente também está disponível, mas daí em texto. Okay? O LS Live é um canal exclusivo para clientes XP através da Leandro Storm. Feito, pessoal. Uma boa terça-feira. Ah, e tem um detalhe. A gente tem um hangout hoje às 8 horas. Dê uma olhadinha ali no nosso site. Tem um hangout para a gente discutir se o índice, se o Bovespa fez um fundo de longo prazo ou não. Então, a partir das 8 horas, comigo, Stormer, Vlad e Leandro. Ok? Espero encontrar vocês lá. Até lá.